um mandamento e a nossa canção. Eu tenho pedido a Deus, nos últimos tempos, sabedoria para falar com vocês sobre um tema tão espinhoso, numa época tão complicada, como a gente vem vivendo nos últimos tempos do nosso país. E eu sei, pelas conversas que tenho com vocês, que alguns de vocês têm pedido a mesma coisa nas suas orações. Que eu, como pastor, não abuse do púlpito, fazendo dele um palanque ideológico, um palanque partidário, seja para um lado ou seja para o outro, como a gente vê alguns meios cristãos fazendo na atualidade. E mesmo assim eu estou convicto de que eu preciso falar com vocês sobre o amor que nos faz um, mesmo em meio a essa situação de polarização que a gente está vivendo. O assunto ele é sério, ele é atual, ele é importante, mas para não ficar tão pesado, eu queria começar com uma ilustração para deixar vocês com água na boca. Eu trouxe aqui uma caixinha de bis. Vocês gostam de bis? Gosta ou não gosta? Alguns gostam, alguns não gostam, né? Vamos imaginar que a igreja poderia ser uma caixinha assim de bis como essa. Alguns imaginam que todo mundo aqui é igual, todo mundo é bis, da embalagem azul. Cada um tem o seu lugarzinho, e quem olha de fora, alguém até pode dizer assim, olha, são todos eles bis azul, tudo igual. Mas existe também o bis branco, né? Quem é que gosta do bis branco? Esse é melhor? Alguns gostaram mais desse. Dá para fazer uma pesquisa rápida aqui, né? Quem é que gosta mais do bis da embalagem azul? Levanta a mão. Esse da embalagem azul. Tem alguns. Quem é que gosta mais da embalagem do bis branco? O branco ganhou. Mas já agora deu uma certa polarização, né? Alguns gostam do azul, outros gostam do branco. Já tem uma divisão aqui entre a gente. Vocês querem bis? Querem? Então pega aqui, ó. Segura aí. Ó, lá no meio também. Quem quer bis aí? E aí no canto. Lá pro fundo. Eita, aqui. Valentes que gosta. Bom, para não ficar feio, né, vamos dar o bis branco também. O bis branco tem mais gente querendo bis branco, né? Agora, eu vou sacanear o pessoal das câmeras que não me acham aqui nas câmeras, onde é que eu tô, né? Opa! Não era para machucar, né? A gente já sabe que nós não somos iguais. Mesmo a gente pertencendo ao mesmo grupo, nós somos cristãos, mas nós temos preferências diferentes. E a gente viu semana passada que ser diferente é normal. Ninguém é igual. O problema é quando as diferenças separam a gente, nos fazem brigar por causa dessas diferenças. Quando as nossas preferências começam a provocar divisões e problemas, aí a gente tem algo sério para ser tratado. E essa igreja de Corinto que a gente ouviu hoje, ela é um retrato da realidade que a gente está vivendo hoje. A gente leu 2 trechinhos que se complementam e nos dão uma boa ideia do que estava acontecendo naquela igreja. Começou dizendo assim, fui informado, é o apóstolo Paulo que está dizendo para os cristãos de Corinto, né? Fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. O Cefas é o Pedro, né? É o mesmo Pedro, aquele apóstolo, que também é chamado de Cefas. Eu sou de Cristo. Naquela congregação que se considerava uma igreja muito espiritualizada, né? Cheia dos dons, nós somos espirituais. Em contraste com a carnalidade, que era um tema para eles muito caro, né? Nós somos espirituais, esses são carnais. Mas naquela congregação que se achava espiritual, tinham brigas bem carnais. Muitas brigas. Talvez, olhando esse versículo aqui, alguém já esteja até pensando assim, mas esses da casa de Cloé são os baita nos fofoqueiros, né? Foram contar para o velho pastor Paulo que estava dando treta em alguns irmãos lá e o cara quis intervir
quis resolver o problema. Existe uma explicação clássica, muito comum entre teólogos, até já vi pregações a respeito disso, falando de 4 partidos que aparecem nesse trecho. O partido do Paulo, o partido do Apolo, o partido do Pedro, o Cefas, e o partido de Cristo. É uma tentativa de interpretar que vê os 4 grupos como 4 linhas teológicas diferentes. E pode até ser que fosse assim, só que a explicação ela é bastante, a gente já diz assim, especulativa, né? Porque a gente não sabe direito. A gente tem essa citação ali, ela não encontra muita base bíblica para isso. Pela Bíblia, o que a gente consegue ter certeza, pelo contexto da própria carta de 1 Coríntios, é que haviam preferências pessoais de cada coríntio em favor de um líder favorito, de quem ele se vangloriava de ser discípulo. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. E as brigas aconteciam porque cada um afirmava que o seu líder escolhido era o melhor. Não, melhor é Paulo, melhor é Apolo, melhor é Pedro, melhor é Cristo. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Porque nós somos assim, nós escolhemos pessoas que nos representam, que são os melhores líderes. E também não é difícil de imaginar a forte influência grega na igreja de Corinto. Corinto era uma cidade grega. E aquelas expressões eu sou de, elas denotam uma certa espécie de culto à personalidade, que era muito normal entre os gregos naquela época. Os gregos olhavam para os seus mestres como homens com qualidades divinas. E a gente começa a entender a confusão que estava na cabeça deles. Nossos mestres são quase deuses também. As escolas de filosofia grega costumavam carregar o nome dos seus fundadores, os seus principais mestres. E aí a gente vai entendendo um pouquinho dessa mania dos coríntios de achar que segue mais o Pedro, mais o Paulo, mais o apóstolo, ou mesmo Cristo, sendo o mestre dos mestres. Quem são esses 4 aí? Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Ele plantou aquela igreja naquela cidade. Foi o primeiro pastor da igreja de Corinto. O Apolo dirigiu a igreja depois do Paulo. Quando Paulo foi embora, nas suas viagens missionárias, o Apolo ficou de pastor no lugar. E ele era considerado um grande pregador. Na eloquência da pregação, superior ao próprio Paulo. Então, talvez aí já começam as comparações, né? O pastor novo prega melhor que o antigo, né? Ah, mas eu gosto mais do jeito do antigo. E aí, isso já tinha naquela época, assim como tem hoje também. Não se tem notícia de que o Pedro, o Cefas, tivesse estado naquela cidade. Mas Pedro era considerado o líder dos apóstolos, o grande, né? Então, alguns diziam, não, nem Paulo nem Apolo, meu negócio é com Pedro, ele é que é o cabeça, ele é líder. Já o Pedro e o Paulo, em Atos está escrito isso lá, de que eles tiveram divergências sobre a conversão dos não-judeus, já no começo. Pedro achava que precisava circuncidar todo mundo, Paulo achava que não. E já tiveram que chegar a um consenso lá no começo, né? Divisões no sentido de pensar diferente, de entender a própria vontade de Deus de um jeito diferente. Talvez o último lá, os de Cristo, seja o grupo mais difícil para a gente entender. Porque a gente olha assim, eu sou de Cristo, é bom, é isso aí mesmo. Tem que ser todo mundo de Cristo. Só que mesmo invocando o nome de Cristo, eles estão sendo repreendidos, junto com os demais, por uma postura de divisão. É uma repreensão aqui, não é um elogio que ele está dizendo que é de Cristo. É provável que esse grupo fosse aqueles que não se submetiam aos homens, somente a Cristo. Não, esse negócio de pastor aqui não, o negócio meu é direto com Cristo. Talvez nem aceitassem uma advertência, uma admoestação pastoral por parte de um ser humano. Mesmo se chamando de os de Cristo, eles eram de fato mais um grupo, mais um partido dentro da congregação, trabalhando pela divisão e não pela unidade. É curioso que mais adiante o próprio apóstolo Paulo considera toda a igreja, os de Paulo, os de Cefas, os de Apolo, os de Cristo, como sendo todos de Cristo e não só parte dela. É um trechinho que a gente não leu hoje, mas diz assim, portanto é uma conclusão, depois de dizer tudo isso, né? Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês
são todos de Cristo. E Cristo é de Deus, então não adianta ficar brigando por A ou por B, porque tudo está na mão de Cristo, tudo está na mão de Deus. As divisões provocadas por preferências pessoais dos membros daquela igreja, pela carta, nos dão a ideia de que tem sua origem na imaturidade espiritual das pessoas. Ao menos é isso que a carta tende a nos dizer. Eu copiei aqui um trechinho mais longo, porque eu acho que ele fala muito ao nosso coração nesse momento em que a gente está pensando sobre isso. O apóstolo Paulo diz: eu não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. E aqui é uma caravada na carne, porque eles se consideravam muito espirituais. Nós somos, os grandões, melhores do que os outros. Não pude falar como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei para beber leite. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque ainda são carnais. Continua o texto. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Porque o padrão humano é essa divisão, E aí ele questiona. No versículo 5, quem é Apolo? No final das contas, quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu, Paulo, plantei, o Apolo regou, ele veio depois, mas o crescimento, no fim das contas, veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Esse sim é digno de qualquer honra. Não são os líderes que mais importam, mas é aquele que move os líderes. Quem mais importa é aquele que é Senhor sobre tudo, sobre todos. Aquele que tem a história, não só do cristianismo, mas a história da humanidade nas suas mãos. Ele tem toda a história, sejam cristãos ou não. Quem mais importa é aquele que escreve certo pelas linhas tortas, como a gente disse. E parece que as linhas tortas somos nós mesmos, e ele escreve certo por meio da gente. Sabe onde é que a gente encontra uma possibilidade de passar por cima das divisões, passar por cima das brigas? No primeiro versículo que a gente leu hoje. Parece tão simples, mas é algo tão precioso. No primeiro que a gente leu, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço para vocês que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês estejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. O desejo de Deus é que a gente esteja unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Eu tenho profunda convicção de que esse mesmo modo de pensar não é sobre qual a melhor cor, não é sobre qual é o melhor time de futebol. Esse mesmo modo de pensar não é sobre qual a melhor ideologia política, qual o melhor ou menos pior candidato que a gente tem para escolher nos próximos dias. O mesmo modo de pensar tem a ver com o mesmo propósito. Nós precisamos estar unidos, e Jesus nos chama a isso, num mesmo modo de pensar sobre um mesmo propósito. E qual que é o propósito de uma congregação cristã como nós existir? Para que a gente existe? Você sabe me responder? Para fazer discípulos. Não é essa a intenção de toda a congregação? O propósito é fazer discípulos, batizando e ensinando. Nós sempre lembramos aqui, isso está na identidade visual da igreja, de que nosso propósito aqui da Luterana Camobi tem aqueles 3 verbos: acolher, amar, servir. É acolher a todos, é amar a Deus, as pessoas e servir o mundo que nos cerca. Esse é o propósito para o qual Deus nos chamou. E a gente experimenta unidade quando nós invocamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse nome nos dá uma identidade. O nome nos diz quem nós somos. Nós fomos batizados no nome de Jesus. Nós fomos batizados para dentro do nome do Deus triuno.
O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma unidade perfeita, mesmo sendo 3 pessoas distintas. Deus não é uma unidade, é um, mas é 3, e é 3 de uma maneira tão perfeita, essa comunhão, que é um. Nós fomos batizados para viver a unidade que é a Trindade. E aí o nó na cabeça está feito, né? A unidade que é a Trindade. 3 pessoas distintas, um único Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. No fim das contas, todos nós somos bis. Vocês querem mais, né? Eu não machuquei ninguém com os bis, hein? Machuquei alguns? Bis é leve, né? Mas, fazendo uma brincadeira aqui com os nossos bis, né? No fim das contas, todos nós, mesmo que a gente seja diferente, nós somos bis. Porque Deus disse que nós somos bis. Há bis da embalagem azul, tem o branco. Eu não achei no mercado, mas tem até de outras cores, né? Tem de outros sabores que já inventaram bis também. Nós temos sabores, temos aromas diferentes, mas no fim das contas, somos bis. Somos cristãos, somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade que foi dada por Deus. Nós somos seus filhos. Ele disse isso para nós. Somos imperfeitos, mas somos seus filhos. E por isso nós somos também livres. Depois eu dou para vocês mais, tá? Não vou jogar agora, porque senão eu vou machucar alguém aí com os bis. Para refletir e praticar nos próximos dias. Em quem você tem depositado a sua esperança? A nossa sociedade, ela está polarizada hoje, não se fala em outra coisa. Como diz o guri de Uruguaiana, só se fala em outra coisa, né? Em 2 personalidades. Cada lado valoriza os acertos de um e acusa o erro dos outros. São os Paulos e os Pedros da nossa época. Eu sou desse, eu sou daquele. Seja A ou seja B, a Bíblia diz que não existe autoridade humana que não esteja debaixo da autoridade de Deus. Toda autoridade humana. Seja ela boa ou ruim. Seja ela aquela que eu gosto ou aquela que eu não gosto. No Antigo Testamento, o povo teve reis que fizeram o que era bom e também teve reis que fizeram o que era mal. E todos esses reis pertenciam ao povo de Deus. Todos eles, conscientes ou não, estavam debaixo, sob a autoridade de Deus. E Deus usou a autoridade de reis tementes a Ele e também usou a autoridade de reis considerados idólatras de outras nações, sempre para cumprir o propósito que Deus tinha. No Novo Testamento, o Novo Testamento encoraja cada cristão a se submeter à autoridade de governo. E eu sempre me chamo a atenção que esses trechos, quando fala de obedecer, honrar as autoridades, foram escritos num tempo em que a autoridade secular perseguia cristãos. Mesmo sendo vítima de perseguição que levava para a morte, obedeça, honre as autoridades que Deus colocou. Então, para um pouquinho, no meio dessa confusão que a gente está vivendo, e pensa, no fim das contas, em quem está a tua esperança. Não existe sistema de governo perfeito, não existe ideologia humana perfeita, não existem pessoas perfeitas. Eu sei que pode ser pessimista, mas é real. Não existe nenhum perfeito. Nós somos todos falhos e o pecado vai se mostrando em diferentes áreas da nossa vida. Sistemas de governo têm problemas na monarquia, têm problemas no parlamentarismo, no presidencialismo, como a gente tem no Brasil. Tem exageros e graves erros tanto nas ditaduras como nas democracias, sejam elas de direita, de esquerda, porque no fim das contas, todos os sistemas são humanos e são falhos. Nenhum vai ser a nossa salvação. Nem devemos esperar isso. Por isso, você é livre para pensar de maneira diferente do seu irmão. É tão difícil a gente ouvir isso hoje em dia, né? Num tempo em que a gente quer que todo mundo pense igual a mim. Mas você tem toda a liberdade de pensar de maneira diferente do que o seu irmão pensa. Quem importa não é o Paulo, quem importa não é o Cefas, não é o Apolo, nem o que cada um representa. Quem mais importa
É o Senhor que tem a nossa história nas suas mãos. É Ele. E Ele está convidando a gente a seguir juntos num mesmo propósito. Seguindo a Cristo, fazendo discípulos, batizando e ensinando, acolhendo, amando e servindo. Porque essa é a missão que a gente tem como igreja. E essa missão nós vamos continuar fazendo. Quer seja oportuno, quer não. Até que Jesus volte. Amém. Eu vou guardar os bis para o final, tá? Depois alguém vem aqui e assalta os bis que sobraram aqui. Vamos confessar juntos a fé que